Criança de 11 anos é aprovada em faculdade federal. Essa é uma notícia que a gente vê de tempos em tempos sair na internet. Sempre uma criança diferente, em torno de 8 a 13 anos, passando com notas altíssimas em diversas faculdades federais. E sempre que surge uma notícia dessas, vem a reflexão de qual que é o papel da escola na formação de nós enquanto seres humanos. Porque uma criança de 10 anos, 11 anos, passar numa faculdade federal e ir para uma faculdade já com essa idade pode parecer benéfico de um ponto de vista, mas de outro ponto de vista, isso pode ser prejudicial para a criança. Primeiro, a gente tem que entender qual que é a função da escola. Muitas pessoas entendem a escola somente como um ambiente onde a gente aprende conhecimento acadêmico, científico. É um lugar onde a gente vai para aprender esses conhecimentos mais formais. E é isso. Pronto, se você tirou nota boa, passou, ótimo, você foi muito bem na escola. Mas a escola é muito mais do que isso. A escola também faz parte fundamental na criação da individualidade, da identidade das pessoas e na socialização também. É na escola que a gente forma nossos primeiros grupos de amigos. É na escola que a gente é colocado em situações de gerenciamento de equipe. É na escola que a gente aprende questões como rotina, horário, como o mundo funciona basicamente. Não só os conhecimentos formais, mas tudo de uma maneira geral. A socialização da criança com outras pessoas da mesma idade, na mesma faixa etária ali, é algo também que é muito importante na escola. Aqueles indivíduos, eles vão se construindo juntos. Não só o conhecimento, mas a própria individualidade deles. Uma criança que sai da escola com 10 anos e vai direto para a faculdade vai estar interagindo com pessoas que estão em outra fase do desenvolvimento da vida delas. Com jovens adultos. E isso pode prejudicar muito a criança. Ainda hoje, muitas pessoas veem a escola como um lugar somente do aprendizado desses conhecimentos formais. Então, se o aluno tirou 9, 10, se o aluno é ótimo, ele está indo super bem na escola. Mas e a parte social? E a parte de interagir ali com todos os colegas, com todos aqueles mundos diferentes? A parte de interagir com outras pessoas da mesma idade que você, mas que possuem contextos de vida diferentes. Isso também é uma parte importante da escola. E muitas vezes isso é ignorado. Na escola a gente não aprende somente os conteúdos acadêmicos, formais, científicos. A gente aprende também a socializar com os outros. A gente aprende a argumentar, a construir a nossa própria voz dentro da sociedade. A entender também como essa sociedade funciona de certa forma. Isso envolve não só questões de tirar 10 ou ser muito inteligente em física, matemática, em português, mas também outras inteligências, como inteligência emocional, por exemplo. A gente vai desenvolvendo ali essas coisas. Ou deveria desenvolver. Na escola, a gente aprende a dizer não. E aprende a receber não também. São diversas coisas que fazem parte da própria socialização humana que a gente só vai ver quando a gente se encontra na escola. Porque é na escola que a gente vai estar em contato com o diferente, com alguém que não é parte do nosso contexto familiar, por exemplo. Nesse sentido, eu acho que pular etapas é muito perigoso. E exige uma maturidade emocional que nem sempre está correlacionado com quão inteligente a criança é, em matérias como matemática, física, história, geografia, enfim. Eu vivi a escola por 3 ângulos diferentes. Como aluno, como professor e como professor de professores. Então, ainda existe muita dificuldade da gente entender a importância que tem todo o contexto escolar, tanto por parte dos alunos, quanto por parte dos professores, quanto por parte da sociedade em geral. Eu entendo a necessidade da gente quantificar as coisas em notas de 0 a 10, por exemplo, mas eu acredito que o sucesso escolar não deve estar relacionado somente com essa questão de notas. Porque eu era um aluno nota 10, nunca peguei recuperação, nunca tive dificuldade com nenhuma matéria, a não ser em educação física. Essa é uma matéria que eu sofria bastante, mas enfim, isso é papo para outro vídeo. Mas apesar de ser um aluno nota 10, eu não considero que meu ensino médio foi um sucesso, que eu fui um aluno com sucesso na escola. Eu diria, pelo contrário, que meu ensino fundamental 2 e ensino médio, boa parte do tempo foi fracasso. Tanto é que diversos traumas da minha vida, que eu trabalho na terapia até hoje, vêm desse momento. E isso que eu fui uma das poucas crianças que fazia terapia desde criança. Imagine para todo mundo. Não havia percepção naquela época se eu estava sofrendo bullying, por exemplo. Se eu era excluído ou não. Quais que eram as minhas relações interpessoais ali. Se eu tinha a minha voz ouvida, de fato, ali. Se eu estava construindo uma autoestima na escola. Isso não era a questão. A questão era, eu tirava nota 10, então
eu era um sucesso na escola. Eu sei que esse vídeo tá muito reflexivo e é justamente por isso que eu tô gravando ele. Não existe uma fórmula pronta para dar aula ou para ver a educação. Mas o que a gente precisa entender é que a gente não pode ver um sucesso escolar apenas baseado em números, em notas. E a gente tem que começar a entender também no papel da escola e da situação sala de aula na construção da identidade desses indivíduos. O quão esse ambiente escolar, essa relação de um aluno com os outros, do eu com o outro, impacta na formação da individualidade de cada um. A gente precisa entender a responsabilidade da escola nesse sentido. E assim a gente entende que talvez a gente não deva pular etapas, mas sim acolher todos esses indivíduos que estão na escola de uma maneira multidisciplinar, entendendo esse papel importantíssimo de todos os fatores envolvidos numa situação sala de aula, na construção e na maturação da identidade desses indivíduos. Inclusive, esse assunto é uma das questões que eu abordei no meu doutorado, onde eu proponho uma reflexão sobre o papel da escola nesse sentido. O nome da minha tese é Por uma Pedagogia Dialogicizada. Vocês podem ir no meu perfil, nos meus links, para ler minha tese lá. Eu falo um pouco sobre isso, sobre a importância que essa situação, que esse contexto de sala de aula tem na construção da individualidade de cada um, da voz de cada um, do pensamento crítico de cada um. E como a gente, enquanto educador, enquanto membros da sociedade também, devemos ter essa noção de que sucesso escolar não deve se resumir somente à nota alta, mas a todo um contexto que é muito mais abrangente. E que, claro, deve ser avaliado caso por caso. Dito isso, para finalizar, eu fui um aluno nota 10. Eu fui um aluno que nunca fui chamado na escola, porque eu não dava problema. Eu nunca precisei de ajuda para fazer minhas lições de casa. Tinha algumas matérias que eu sabia mais do que os professores, porque eu costumava ler os livros didáticos e tudo no começo do ano já. Eu sabia o que a gente ia aprender meses antes da gente aprender, estudava muito sozinho. Mas isso não significa que eu fui um sucesso escolar. Eu acredito que a escola falhou sim comigo, justamente por negligenciar esses outros papéis que são importantes da escola. Isso não é culpa de ninguém individualmente, mas sim de uma sociedade que talvez valorize muito mais o conhecimento acadêmico e números do que questões como a individualidade de cada um, o pensamento crítico, a própria autoestima. Enfim, essa foi a reflexão de hoje. E é isso, obrigado por assistirem até aqui.